Olá, muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Vamos a mais uma videoaula aqui com o professor Luiz Carlos, sétimo ano, nossa aula 10. Então vamos começar aqui a nossa aula. Hoje vamos passar para a parte de geometria e ver alguns conceitos aí de ângulo. Então vamos para a nossa tela aqui inicial para começar a nossa aula de hoje, né? Então, mais uma vez, está aí o nossa tela inicial, né? Vamos, nossa 10ª aula, correção da atividade 9, que foi a atividade da semana passada. Em seguida a gente vai ver aí ângulos. Trabalhar um pouquinho hoje de geometria, a parte de definição e classificação de ângulos. Lembrando que essa parte de classificação de ângulos também vou ter que dividir em duas partes, porque tem outras classificações aí para a gente trabalhar de ângulo, e para não ficar muito extensa a nossa aula, a gente vai seguir dividindo esse conteúdo aí. Vamos à nossa atividade 10, né? Nossa atividade 10 a gente trabalhou aí as operações de multiplicação e divisão, e hoje a gente vai fazer essa correção dessa atividade. A primeira questão: qual o valor da multiplicação das frações do desenho abaixo? Tá aí o desenho. Para a gente fazer essa multiplicação aí, foi passado semana passada as regras básicas, né? Na multiplicação de frações, no caso aqui eu tenho duas frações, ela é feita da seguinte forma: a gente vai multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Numerador são os números que ficam aqui acima da fração. Denominador, esses números que ficam aqui abaixo. Então vejamos aqui, se eu multiplicar 5 vezes 7, o resultado é 35. 6 que multiplica 4, o resultado aqui é 24. Então veja que aqui, né, nós não podemos fazer mais simplificações e a nossa questão já está finalizada. Nossa alternativa correta aqui é letra B, 35 sobre 24. Vamos partir para a próxima questão. A questão 2. Qual o valor da divisão das frações do desenho abaixo? Está aqui o desenho. Nós vimos que frações têm duas formas de ser representada. Aqui nós temos o caso onde temos uma fração. Deixa eu mudar um pouco a cor aqui, né? Para poder ver. Aqui eu tenho uma fração dividida por uma outra fração. Quando nós temos esse caso aqui, nós vamos proceder da seguinte forma. A regra diz o seguinte: eu vou repetir a fração acima, no caso 2 quintos, e vou multiplicar pelo inverso da fração que está dividindo, no caso aqui 2 quintos. Então, invertendo ali 2 quintos, eu vou ter
5 sobre 2. Repete a fração acima, né? E dividimos pela fração que está abaixo. Então, o numerador repete. Deixa eu escrever isso aqui para ficar mais compreensível, né? Fácil de compreender. Então, isso aqui eu fiz o quê? Repete. E essa aqui que está abaixo, esse denominador, eu inverto. Ou faço o inverso dele. Se aqui eu tenho 2 sobre 5, eu coloco 5 sobre 2. Então é dessa forma aqui, gente, que a gente trabalha a divisão. Na verdade, a gente não faz divisão de fração, a gente transforma a divisão em uma multiplicação. E aí é só proceder como foi lá no caso ali da primeira questão. Multiplica, vou colocar aqui 2 vezes 5, eu não vou colocar o resultado, porque a gente vai ver aqui, ó, que isso vai resultar em, deixa eu colocar o x aqui, que é melhor de ver, né? E 5 sobre 2. Quando eu tenho frações iguais, só que inversas, a multiplicação delas, veja aqui, ó, vai ter um cancelamento aqui e outro cancelamento de 5 com 5. Isso é o mesmo que dividir 2 por 2 dá 1 e 1. E 5 por 5 dá 1 e 1. Então a multiplicação aqui, ela vai resultar em 1 vezes 1, que é igual a 1. E 1 vezes 1 também, que é igual a 1. Na divisão 1 dividido por 1, o resultado é 1. Então está aí a solução da questão 2. Alternativa correta, letra C. Vamos para a questão número 3. Qual o valor da divisão das frações do desenho abaixo? Veja que as questões são bem parecidas, só que eu coloquei aqui as formas que são representadas a multiplicação e a divisão. Essa é outra forma, que é a forma da divisão usando o símbolo, né, da divisão. No caso aqui, eu traço com esses dois pontinhos, que está de preto. Mas o procedimento é o mesmo. Só que agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai repetir a primeira fração aqui na sequência. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Aqui é como se eu tivesse essa acima e essa aqui abaixo. Numerador dividindo por denominador. Então, agora é só a gente fazer esse procedimento. Repete a primeira, 9 sobre 7. Veja como novamente transformei a divisão em uma multiplicação. Pelo inverso, 8 sobre 1. Aqui também veja que não vai ter como simplificar, né? Porque não existe número que divida 7 por 8 ou 9. E aqui o 1, né, já vai resultar numa fração de 7, que é um número primo. Então, 9 vezes 8 dá igual a 72. Sobre 7 vezes 1 dá 7. Então, 72 sobre 7, alternativa correta, letra D. Quarta questão e última, né, da nossa correção da atividade 9.
qual o valor da multiplicação das frações do desenho abaixo. Aqui eu coloquei uma sequência de multiplicações, onde a gente pode fazer uma simplificação apenas. Eu vou fazer essa simplificação logo, né? Que é para a gente não ter problema mais na frente. Então veja aqui, apenas o 3 dá para simplificar com o 6. E nos demais valores, né, que vai sobrar 1, 5 e 7, não tem como a gente fazer nenhuma simplificação. Você pode fazer a multiplicação normal, só que no final vai ter que fazer essa divisão por 3, né? Fazendo antes, você já evita de fazer essa divisão no final. E fica até mais fácil. Então, 3 dividido por 3, esse resultado aqui é 1. 6 dividido por 3, esse resultado aqui é 2. Então, a nossa multiplicação ela vai resultar no seguinte, vai ficar 1. Deixa eu mudar essa cor aqui, né, para ficar melhor de ver. Eu notei que o branco fica muito mais visível. 1 que multiplica 1, que é agora no lugar do 3, né? 3 dividido por 3 dá 1, vezes 5, vezes 7. Se a gente notar aqui que algum desses valores possa ser dividido, a gente pode fazer, né? Sem nenhum problema. Aqui abaixo ficou apenas o 2, que multiplica o 4, que multiplica o 2, que multiplica o 8. Coincidência, só números pares aqui, né? Acima, a fração ficou bem clara aqui. O resultado vai ser apenas a multiplicação de 5 vezes 7. Porque multiplicação pelo valor 1, que é o elemento neutro na multiplicação, não vai alterar o resultado. Então aqui eu tenho 35 sobre... Agora vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2... Não, 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 2 é 16. E aqui eu vou fazer 16 que multiplica 8. 8 vezes 6 dá 48. A 4. 8 vezes 1 dá 8. Com 4 daqui 12. 128. E aqui também não tem como a gente simplificar essa fração mais, porque a gente já tinha feito a divisão antes. Então, a nossa alternativa correta será a letra E. Então, aqui está finalizado a nossa correção da atividade 9. Né? Agora, a gente vai partir para a próxima parte aqui, que é a nossa aula de número 10. Então vamos lá, gente, fazendo aqui rapidinho para a gente não perder muito tempo. A nossa aula 10, ela vai ser de ângulos, definição e classificação. A definição de ângulo diz o seguinte, né? Chama-se ângulo a região entre duas semirretas que parte de uma mesma origem, né? Podemos dizer ainda que um ângulo é a medida da abertura de duas semirretas que partem de uma mesma origem. A definição por escrito possa ser até complicado de entender, mas quando você vê o desenho, né, você vai ver que é bem simples a definição de ângulo. Então aqui eu tenho aqui uma semirreta, né, parte de um ponto A, de um ponto O,
e segue infinitamente. Aqui nós temos um ponto A nessa primeira semi-reta e nessa segunda aqui eu tenho outro valor correspondente. Então aqui nós temos, veja, um ângulo AOB. Tem várias formas de a gente representar esse ângulo aqui. Então vejamos aqui, eu tenho a forma que indica cada um desses ângulos. AOB, com esse símbolo aqui, pode ler como sendo ângulo AOB, todas as formas. A mais usual para a gente vai ser essa daqui. Essa aqui eu acho mais interessante, né? Ângulo AOB. Veja que o acento no O indica que o ângulo está no O. A vantagem é essa. Como também a gente pode falar BOA, voltando aqui, né? Ou simplesmente ângulo O. Mas aí quando eu falo só ângulo O, eu não estou especificando o ponto A e B. Em alguns casos, né, a gente pode usar essa forma aí, apenas o O, para indicar esse ângulo. Continuando na definição de ângulo, vamos partir para agora a classificação. Vamos ver aqui como são classificados os ângulos. Lembrando que ainda tem mais outras classificações, eu deixei para uma próxima aula. Um ângulo raso é o ângulo que corresponde a meia volta na circunferência. É esse ângulo aqui. Nós sabemos que uma circunferência, ela possui, né, digamos que aqui é um círculo ou uma circunferência. Isso aqui corresponde a 360 graus. Se eu divido ao meio, que é o que está acontecendo aqui, ó, nós temos duas partes de 180 graus. Então, nosso ângulo aqui, um ângulo raso, é um ângulo que possui a medida de 180 graus. Lembre dessas definições que aqui vocês vão ter que voltar aqui para responder a atividade 10. Ângulo nulo e ângulo de uma volta. Quando duas semi-retas coincidem, obtemos dois ângulos. Um ângulo que será nulo e o outro que será uma volta completa. Coloquei aqui um ângulo nulo, né? Aqui é como se eu tivesse um ponto em comum e duas semi-retas, uma apontando para esse lado e a outra, melhor de fazer assim, as duas apontando para o mesmo lado, né? Deixa eu apagar aqui, porque aqui eu estaria, na verdade, fazendo um ângulo de 180, que é o caso dessa daqui, ó. Uma semi-reta aponta para cá e a outra nesse sentido. E aqui eu tenho um ponto de divisão, né? Então seria uma semi-reta apontando no sentido da direita e outra para o sentido da esquerda. E aqui as duas estão apontando para o mesmo lado. Tem um ponto aqui central, né? Esse ponto central aqui. E as duas estão apontando para o mesmo lado. Vou botar assim para dar para entender, né? É como se eu tivesse virado esse lado aqui para cá. E também vai resultar nesse ângulo. Se vocês notarem, quando eu viro as duas para cá, é como se eu tivesse dado uma volta completa. Tá aqui, ó. Veja aqui, ó. Se eu fizer esse sentido aqui, ó, e parar aqui, é o mesmo que eu ter dado uma volta completa. No caso aqui eu dei uma volta completa. As duas ficariam no mesmo sentido.
mas só que uma volta completa. Então o ângulo aí será de 360 graus. O primeiro será um ângulo, no caso, nulo, ângulo nulo, e um ângulo de uma volta que corresponde a 360 graus. Isso aqui é mais definição. Mais para frente a gente vai trabalhar com medidas, né, de ângulos. Vai ter uma parte aí para calcular alguma medida de ângulo. Prosseguindo aqui com a classificação, ângulos congruentes. Essa palavra congruentes, ela tem um sentido aqui de igualdade, né? Mas na geometria a gente não define ângulo como sendo igual, mas que tem a mesma medida, né? Então, ângulos congruentes são os ângulos que possuem a mesma abertura e, portanto, a mesma medida. Porque, na verdade, o ângulo ele não pode ser medido assim pelo tamanho, mas sim pela sua abertura em relação ao ângulo. Veja aqui 3 situações. Eu vou chamar esse ângulo aqui de O. Pode chamar de qualquer variável, mas geralmente é O de origem, né? Esses ângulos aqui, eles têm a mesma medida. Deixa eu colocar outra cor aqui para ficar mais visível, né? Geralmente, para a gente definir o ângulo como sendo iguais, a gente representa dessa forma. A geometria tem alguns detalhes que a gente precisa estar atentos para ajudar na compreensão. Então veja aqui, só esse tracinho aqui indica que esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse. Tem aqui uma relação entre eles, né? Se AOB é congruente, o símbolo de congruência é isso aqui, uma igualdade com um acento. Se vocês verem isso em algum canto, já sabe que esses ângulos têm a mesma medida. Ângulo AOB é idêntico ao ângulo COD. Isso implica que, e aqui se eu tenho COD igual a EOF, isso aqui pode concluir que o ângulo AOB é igual a EOF. Isso aqui é uma transição, né? A transição, se eu sei que AOB é igual a COD, esse primeiro aqui é igual a esse, e eu sei que CD é igual a EOF, eu posso fazer uma transição e dizer que esses dois aqui são iguais. É o que está dizendo aqui, né? Continuando aqui na definição, ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. O que é um ângulo consecutivo? O ângulo consecutivo, ele possui um vértice em comum e um lado em comum. Ou seja, veja que aqui esse ângulo, né? Esses têm um lado em comum e também tem um vértice. Mas veja que aqui, ó, esse ângulo verde, ele faz parte desse ângulo maior. Então, o ângulo AOB, né, é consecutivo de COB, OB/OC. Aí fica a seu critério. Então, a sutileza aqui é bem, como se diz, bem discreta em relação ao ângulo adjacente.
Lembrando que todo ângulo adjacente também é consecutivo. Então aqui nós temos duas situações onde temos ângulos consecutivos. Mas só que para ser adjacente, veja que ele não possui um ponto em comum. Não possuem pontos em comum. Ou seja, os ângulos estão bem definidos, estão separados. Veja que aqui, ó, o ângulo AOC, ele não tem, né, uma parte comum aqui, um lado comum aqui, em relação ao ângulo BOC. Veja que aqui, olha a diferença, né? Aqui o ângulo BOC, ele está dentro do ângulo, junto com o ângulo, né, AOB, que é o maior. E aqui eles estão bem separados, ó. Apesar de estão separados, estão adjacentes, né? Um não faz parte do outro. Então, essa sutileza aí que vocês têm que ter cuidado. Mas nas duas situações são ângulos adjacentes. Então, dois ângulos, eles podem ser adjacentes e consecutivos, ou consecutivos e adjacentes, como queira. A ordem não importa. O que eu posso lhe dizer é que dois ângulos que possuem um vértice em comum, eles são consecutivos, mas nem sempre eles são adjacentes. Para ser adjacente, um não pode, né, ter parte comum em relação ao outro. Então veja que aqui, ó, o ângulo C, ele faz parte do ângulo maior, o ângulo BOC, ele está dentro do ângulo AOB. Então é essa a diferença. Para finalizar nossa atividade 10, né, sobre geometria. Deixa eu colocar aqui logo. Primeira questão, dado o desenho abaixo, destacando dois ângulos BOC, vermelho, e COA, verde, no desenho aí. A pergunta é, aqui está completamente correta. Dado o desenho abaixo, destacando os ângulos BOC e COA, qual delas está corretamente, né? Está completamente correto. Então faltou aí acrescentar essa parte, né? Eu vou já alterar aqui para ficar a pronúncia correta aqui. A pergunta completa, né, no caso, né? A pergunta está dizendo o seguinte aqui, dado o desenho abaixo, destacando dois ângulos BOC e COA. Deixa eu só acrescentar aqui, né? Qual delas corresponde, qual delas está completamente correta. Isso aqui em relação às alternativas, né? Em relação às alternativas, qual delas está correta? Vamos voltar aqui para a nossa atividade 10. Então, chegamos voltando aqui para a tela, né? Então, atividade 10. Agora sim, dado o desenho abaixo, destacando dois ângulos BOC e COA, qual delas está completamente correta? No caso aí, as alternativas, né?
Acrescentei a palavra alternativa para não ficar tão extenso aí a pergunta. Então tá aí. Letra A, BOC e COA são nulos, né? Se você achar que é nulo, marca nulo. Se você achar que eles são de meia volta, se eles são ângulos de uma volta completa, se eles são apenas consecutivos ou se eles são consecutivos e adjacentes. Então aí é só você ler e voltar um pouquinho a definição desses ângulos aí para responder a alternativa. Questão 2. O ângulo que tem a medida do seu ângulo igual a 180 é chamado de ângulo nulo, ângulo de meia volta, ângulo de volta completa, ângulo consecutivo ou ângulo adjacente. E vocês vão aí novamente e marca a alternativa correta voltando lá na definição desses valores de ângulos aí. Dado o desenho abaixo, deixa eu colocar aqui logo, né? O desenho é esse aqui. Veja que ele completa uma circunferência, ou seja, vocês vão notar aí que é um ângulo. Vocês vão classificar da seguinte forma: ele é um ângulo nulo. Se achar que ele é nulo, você vai lá dar uma olhadinha no desenho da definição de ângulo nulo, ou se ele é de meia volta, se ele é de uma volta completa. No caso aí, uma volta completa, né? Se é um ângulo consecutivo ou se é um ângulo se são ângulos consecutivos e adjacentes. E a quarta alternativa, a quarta pergunta aí, no caso, tá o desenho abaixo. Pergunta aí que podemos concluir que este ângulo é, no caso aí, dado o desenho abaixo, de acordo com o ângulo mostrado, podemos concluir que este ângulo é. Se vocês vão achar que ele é nulo, marca nulo, meia volta, uma volta, consecutivo, ou se ele é um ângulo adjacente. Então, gente, essa era a nossa aula que encerramos agora. Então, vamos ficar por aqui hoje, né? Na semana que vem a gente continua aí nossas aulas referentes ao 7º ano. Provavelmente a gente já volte com geometria para continuar essa parte de ângulos. Então, até a próxima aula e eu vou ficar aí para tirar dúvidas na plataforma, na nossa sala. Até a próxima aula, né?